Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento, Salmo de número 51. Somos de Deus, mas pecamos, né? Somos de Deus, mas pecamos. Um dia nós vamos só ficar com a primeira parte desse tema, somos de Deus. E longe de nós toda e qualquer possibilidade de pecarmos. Esse dia está chegando. Esse dia está próximo, o dia que o Senhor estará nos levando, né, para a eternidade. E aí, longe de nós qualquer possibilidade de pecarmos. Mas enquanto caminhamos aqui, a possibilidade do pecado sempre vai existir diante de nós. Então é sempre bom rever e ver o que os homens de Deus, como eles se comportaram no passado, e como eles superaram esse momento de pecado e tomar posse desse aprendizado e trazer para a nossa vida e para a nossa existência. A palavra de Deus já nos orienta, né? Aquele que está de pé, veja que não caia. Então o cair sempre será uma possibilidade daqueles que estão vivos, independente do seu grau de espiritualidade, de proximidade com Deus. Então também cabe aqui para nós uma outra palavra bíblica que diz assim: aquele que não tirar primeiro o cisco dos teus olhos para depois conseguir enxergar o cisco do olho do próximo, né? Porque muitas vezes nós conseguimos ver o pecado do próximo, enxergar o cisco nos olhos do próximo e esquecer de tirar aquela trave, né? Aquele pecado que existe dentro de nós, porque muitas vezes achamos que nós não pecamos. O pecado só está ali com o vizinho, com o próximo, com aqueles que estão à nossa frente. Mas pecamos sim em todo momento. Então nós vamos ver hoje desta forma, né? Somos de Deus, mas pecamos, baseado aí na experiência de Davi, no momento que Davi também peca. E esse Salmo 51 vem registrar o momento do seu arrependimento, da sua aproximação de Deus, vem falar da consequência do pecado, ele narra essa consequência do pecado. Nós vamos orar consagrando os dízimos, né, Diácono? Alguns irmãos chegaram depois, não puderam devolver o dízimo. Antes de ler o texto, nós vamos consagrar. Quem quiser vir ainda devolver o dízimo na manhã, o gasofilácio está aqui, vamos consagrar logo a posterior. Todo mundo já devolveram? Então, amém. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças por este momento, por tudo que o Senhor já fez por nós, Deus. E agora, Deus, agradecemos pela vida, agradecemos, como teu servo Augusto já falou, pelo sol que o Senhor nos apresentou, por esse domingo tão agradável, Deus, para nós. Deus, mesmo que nós não mereçamos, mas o Senhor nos agraciou com esse dia. E podemos dizer, como a palavra também já nos falou nesta manhã, hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. Então, obrigado por esse dia, Deus. Estamos sendo gratos porque a alegria é grande em nossos corações, e principalmente por ser um dia consagrado, separado para o Senhor, e o teu povo se faz presente na tua casa. Louvado seja o teu nome. E agora também agradecemos, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, agradecemos pelo sustento da nossa existência, pelo que o Senhor tem nos dado, Deus, daquilo, Deus, que precisamos para viver. Por isso somos gratos por tudo e gratos pelo privilégio de devolver ao Senhor os dízimos, as ofertas. Oh Deus, continue abastecendo os nossos celeiros, a nossa existência. Tira o devorador das nossas casas, da nossa vida, Deus. Oh, meu Pai, e se alguém ainda tem necessidade de algo, nos ajude a ajudar. Se alguém está passando por uma dificuldade financeira, Deus, que isto seja vencido. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo. E também, Deus, pedimos pelos enfermos, que haja cura, que esse dia seja um dia de boas notícias, Deus, para aqueles que têm um ente querido no leito de hospital, dentro de casa, se recuperando de algumas enfermidades. Já agradecemos, Deus, por aqueles que já foram recuperados e têm, Deus, a sua saúde devolvida, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós cremos na tua ação e assim consagramos os dízimos e as ofertas. Oh Deus, que seja suficiente para a tua obra neste lugar. Que seja suficiente, Deus, para atingirmos os missionários e as missões. E que a igreja continue, Deus, com esta visão a cada momento. Então nos dê o crescimento necessário, Deus, e nos dê a visão necessária para continuar realizando a tua obra. Nos abençoe, nos guarde, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus.
Amém. Agora sim. Salmo de número 51, mesmos assentados, estarei fazendo esta leitura e peço aos irmãos que nos acompanhem. Está aí já no Data Show, o Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está se convencendo que ele errou, que ele pecou, está reconhecendo a isenção de Deus no teu julgar. Você já pensou nisso? Você já se deparou com essa situação que Davi? Quando ele fala, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, em relação ao meu pecado. E ele vai falar mais, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Ele está pensando o seguinte, já nasci pecador. E se eu estou aqui, porque a misericórdia do Senhor, como ele já falou antes, o atingiu, as suas muitas misericórdias. Eis que te compraz na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. E esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. O desespero de Davi é presente. Ele conhece o seu pecado, sabe a consequência do pecado, sabe que Deus é justo para julgar, e ele tem um receio sem precedente. Ele não está preocupado em perder a coroa, o reinado, ele não está preocupado em perder a vida, mas ele está preocupado de perder o Espírito Santo de Deus da sua vida. Não me repuse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A única preocupação dele era que o pecado o levasse a perder o Espírito Santo de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Um pecador arrependido, querendo, com a graça de Deus, que outros pecadores se arrependam. É a nossa missão. É o nosso ministério. Então ensinarei aos teus transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazem sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, apesar de Davi ser um homem guerreiro, forte, o que nos traz a imagem, muitas vezes, de uma pessoa ríspida, uma pessoa rude, uma pessoa com vigor, tremendo, mas ele era alguém totalmente sensível à voz de Deus.
Ele vivia em salmos, vivia em louvores, vivia na adoração, na oração, e tinha um desejo tremendo de andar na justiça e pela justiça, e também tinha um desejo profundo de viver na retidão para com Deus e diante de Deus. Esse homem tão próximo de Deus, em um momento de sua existência, ele narra a consequência do seu pecado. E um dos servos do rei Saul não hesitou em um momento de dar um testemunho maravilhoso de Davi. Nós vamos ver esse testemunho lá em 1 Samuel 16, 18. Olha o que esse servo de Saul fala a respeito de Davi, filho de Jessé. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Esse servo de Saul vai dizer a Saul e vai testemunhar o que ele assiste, o que ele vê, o que ele presencia na vida de Davi. Que testemunho! Isso nos faz lembrar da nossa existência. Qual é o testemunho que temos produzido para as pessoas que nos assistem, que nos vê, que nos enxerga todos os dias, que ouve as nossas palavras, que enxerga os nossos gestos, as nossas atitudes, que vê aonde caminhamos e como caminhamos. O que essas pessoas têm falado de nós? Em um momento ainda, na sua juventude, Davi era observado. E o que ele fazia ali, sem intenção nenhuma de se aproximar do rei ou do palácio, mas sim sempre na presença de Deus, em adoração a Deus, isso foi percebido. Isso o fez chegar até o palácio, chegar até o rei. E por esta conta desse testemunho, o que acontece com Davi? Ele é convidado simplesmente a tocar harpa no palácio, ali junto ao rei Saul, que os irmãos conhecem bem a história, a fim de ajudá-lo naquele momento depressivo, que Saul vivenciava. Davi foi instrumento, foi o remédio por uma vida tão próxima a Deus, Mas posteriormente o Senhor tirou o trono de Davi e tirou o trono de Saul e deu a Davi, homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Alguns estudiosos dizem que Davi começou a reinar com 40 anos, outros dizem com 30 anos. Não há uma exatidão em que quantos anos Davi começou a reinar em Israel. Eu não me preocupo muito com isso não, porque o que eu creio é que ele reinou. Ele foi ungido por Deus, Samuel foi lá e ungiu a Davi. E ele assumiu o reinado de Israel depois de Saul, por vontade divina, por desejo divino. Então a idade, se é 30 anos, com 40 anos, é pouco interessante, não nos dá assim não acrescenta em nós nada de especial. O que acrescenta é que de fato ele foi rei de Israel e foi rei segundo a vontade de Deus. Esse é o momento que nós narramos até onde Davi conseguiu chegar, e por que e como ele chegou, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar até o palácio e ser rei. Daí nós voltamos ao nosso tema, somos de Deus, mas pecamos. Então nós vamos considerar também, lembrar a igreja, que é muito conhecido, o porquê da narrativa do Salmo 51, que fala exatamente do pecado de Davi. Então, mas apesar de todo esse sucesso, toda esta bênção de Deus sobre a sua vida, chegando ao palácio, Davi cometeu um grave erro. E ele vai cometer esse grave erro quando ele está justamente já como rei de Israel, no meio do seu reinado. Então o que acontece? Um dia lá do terraço, do palácio, ao observar e desejar Batseba, mulher do seu general Urias, mandou chamá-la com o propósito de deitar-se com ela. E para piorar a sua situação, posteriormente, alguns dias depois, ele vem a saber que ela está grávida. Engravidou. Como que uma mulher casada assim, com seu marido há dias à frente de uma batalha, engravida sozinho? Nós sabemos que isso só aconteceu uma vez no relato bíblico, e foi com Maria, mãe de Jesus.
Obra do Espírito Santo de Deus. Mas lá com Davi não foi assim que aconteceu. Ela apareceu grávida. E isso chegou até aos ouvidos de Davi. Então Davi tentou primeiro convencê-lo, ou seja, Urias, chamou Urias da frente da batalha e tentou convencê-lo, a ir para casa e deitar com a sua mulher. Assim ele esperava que assim acontecesse e assim ele transferia aquela responsabilidade da gravidez para o marido de Betseba, ou seja, Urias. Então essa foi a tentativa de Davi, encobrir o seu pecado diante dos homens. Bom, grave erro. Primeiro, ele tenta encobrir os seus pecados diante dos homens e esquece de um detalhe: Deus assistiu tudo. Eu quero parafrasear aqui algo interessante. Quando nós damos tanta ênfase às orações secretas, em lugares secretos, você e Deus, naquela terapia de grupo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você ali no secreto, você abre a sua alma, você confessa os seus pecados, você chora, você clama, você adora, você e Deus numa intimidade tremenda, e você crê que Deus está ali te ouvindo e sensível à sua oração. Eu quero te dizer também que no lugar secreto do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, nós temos também essa terapia de grupo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está presente naquele local de pecado. É errôneo achar que Deus não está nos lugares que pecamos. Não há lugar que Deus não esteja. Muitas vezes achamos que Deus só nos ouve e nos assiste nas orações, nos clamores em secreto. Mas Deus está olhando as nossas atitudes também nos lugares secretos. Que achamos que é secreto. Que achamos que é um perfeito lugar para encobrir os nossos pecados. Davi estava num palácio sozinho. Mas tanta segurança do palácio e tanta privacidade ali no lugar que Davi estava, o seu pecado foi revelado aos homens. E por mais que ele batalhou para esconder o seu pecado, por mais que ele tramou por esconder o seu pecado, nós vamos perceber, e já vou falar, que um abismo verdadeiramente chamou outro abismo. Ao invés de resolver o pecado, ele ampliou o seu pecado, a consequência do seu pecado, a tragédia do seu pecado. Então nós precisamos perceber isso na vida de Davi. Então, porém, e nós vamos falar, o primeiro plano dá errado. E Urias não vai para encontrar sua mulher, mas fica ali, permanece à porta do palácio. E Davi falou assim: opa, deu ruim, sujou. O cara não foi dormir com a sua esposa. Como é que eu vou resolver esse problema? Aí ele vai usar a autoridade de rei. O que ele vai fazer? Então Davi envia uma carta ao comandante do exército, a fim de proporcionar a morte de um fiel guerreiro, um general de guerra que era o Urias. Amigão de Davi, homem de confiança. Mas Davi não hesitou mandá-lo para a frente de batalha, sem cobertura. Os irmãos conhecem a história, e ele veio a falecer. Um abismo chama outro abismo. A Bíblia não trabalha no se, no talvez, porém, contudo. Não trabalha nessa situação. Mas se nós pudéssemos analisar, se Davi reconhecesse o seu pecado na primeira fase, ele não teria cometido o segundo pecado. Por isso que ele fala: livra-me dos crimes de sangue. Não é o crime de sangue da batalha que ele ia contra os seus inimigos. Não era esse crime, que esse crime estava autorizado por Deus. Vai, vença os seus inimigos. E vencer naquela época era usar a espada, matá-los, literalmente. Assim que era declarada a vitória. Mas o crime que ele está referindo aqui, referenciando, é o crime de Urias. Ele manchou as suas mãos de sangue pelo seu pecado, pelo seu erro. E o seu erro levou à morte o seu melhor amigo, um homem de confiança, um homem que era inocente e que dava vida por Davi. Mas Davi não hesitou a lançá-lo no caminho de morte. É esse arrependimento que Davi tem. É este momento que ele tem diante de Deus. Então, fazendo com que ele ficasse ali na frente da batalha. E esse plano deu certo. E qual a sequência desses fatos? Qual a consequência dessas atitudes de Davi? Primeiro, Davi faz de Betseba uma de suas 8 mulheres. 8 mulheres. Ele tinha só 7. Mas desejou mais uma. Deus tinha dado tanta coisa para Davi, e entre tantas coisas, 7 mulheres. Mas ele queria mais uma. Então essa é a consequência, né? E providencia
nessa situação de recebê-la como esposa, providencia o quê? A morte do seu marido. Olha a consequência. Para ter uma esposa, ele teve que matar o marido, porque cometeu adultério e cometeu também assassinato. Adultério é quase uma semelhança, uma proximidade de assassinato. Quando trabalhávamos na segurança pública e quando nós chegávamos diante de um local de homicídio e olhávamos um corpo ali no chão estendido, não importa a causa morte, se era por arma de fogo, arma branca, outra coisa qualquer, aí nós olhávamos para aquele corpo e fazíamos algumas perguntas para ele. Pastor, o senhor está ficando doido? O senhor pergunta defunto? Pergunto. Primeira pergunta, você deve a alguém? Você deve dinheiro a alguém? Ele ia responder, devo. Opa, então vamos caminhar a investigação por aqui. Ele devia a alguém. Pode ser que essa dívida o levou à morte. Segunda pergunta, você usava drogas ou comercializava drogas? Ele ia responder, sim ou não. De repente, da resposta, ou a gente deixava aquela linha de investigação e continuava naquela outra linha de investigação. Terceira pergunta, você pula o muro? Você tem algum caso com a mulher alheia? Ele vai responder. Também era uma linha de investigação. No meio da segurança pública, nós tínhamos um ditado. Mulher casada tem cheiro de chumbo e gosto de chumbo. Conforme a resposta daquele corpo, nós tínhamos uma linha de investigação. Era assim que funcionava. E podia perguntar outras e outras perguntas e o corpo iria responder para você. Essa é a consequência. Por isso que adultério é quase um assassinato, quase uma morte. Algo que nos leva muitas vezes a tragédia sem precedente dentro de casa, dentro do lar. Foi o que aconteceu com Davi. Então a primeira sequência do fato é aí, né? Segundo, Davi passa 9 meses, presta atenção, irmão, 9 meses em tranquilidade. Se ele fosse brasileiro, iria cantar o hino nacional em berço esplêndido, tranquilamente, 9 meses. Urias está morto, Betseba está grávida, estou casado com ela, logo não pequei. Estou tranquilo, estou na bênção, não tinham confessado o seu pecado, o pecado ainda não tinha esmagado os seus ossos. 9 meses de tranquilidade, paz, intimidade, cantando, louvando e adorando ao Senhor, em todo o tempo, porque ele não parou a sua adoração. 9 meses, contaminado pelo pecado e com a consequência, com a consciência cauterizada, insensível, Davi desenvolve um remédio, uma anestesia poderosa e até dorme com tranquilidade, sem problema algum. E deita e faz da sua transgressão, do seu adultério, do seu pecado, a sua cama, o seu colchão, que lhe produzia um sono perfeito. 9 meses em paz consigo mesmo, embora cometendo um pecado. Vou pegar vocês da transmissão. Coloca aqui aquela vinheta do Jornal Nacional. Quando aparece alguma tragédia. Vocês têm aí? Não tem? Deveriam ter preparado. Brincadeira. Só para a igreja pensar. O que vem agora, depois dessa paz de 9 meses de tranquilidade? Tudo certinho com o Davi. Ele vai continuar dormindo tranquilo? Não. Entra em cena um profeta chamado Natã. Está lá em 2 Samuel 12, de 7 a 10. Eu leio para a igreja, se os irmãos puderem colocar aí. 2 Samuel 12, de 7 a 10. Aparece Natã, 9 meses depois. E às vezes eu fico perguntando assim, Deus, por que 9 meses, né? Por que Deus não apareceu antes? Por que Natã não apareceu antes? 9 meses, Deus tem o seu projeto. Lembra de Davi? Tu serás justo no teu julgar, no teu falar e no teu julgar. 9 meses depois aparece Natã, até rimou, né? Natã com Olha o texto. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais e tais e tais e tais e tais coisas. O que você precisasse, Davi, eu te daria. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, doeu, machucou. Acabou o sono de Davi. Irmãos, presta atenção nesse pedacinho aí. Porque Natã falando a Davi, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, diante de tudo que Deus tinha feito por ele. Meu Deus, e nós? Somos de Deus, mas pecamos. E nós? E nós? Se Natã estivesse aqui agora, da parte de Deus, o que ele faria de nós? Ele está falando de Davi. Mas pode ser que essa palavra encaixe em nós também. Desprezaste a palavra do Senhor. E por quê? Vírgula aí. Fazendo mal diante dos seus olhos. Opa! Ele não estava em secreto no palácio? Não estava sozinho no palácio? Mas Natã está dizendo a Davi, fazendo mal diante dos teus olhos. Oh, Deus viu tudo, Davi. Até o seu sono de paz e tranquilidade, até as suas narrativas para matar Urias, tudo que você fez, Deus estava vendo. Continua. A Urias o Heteu, vai lembrando a Davi, olha só que detalhe. A Urias o Heteu, feriste a espada, coisa que ninguém sabia. E a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mandaste com a espada dos filhos de Amon, coisa terrível. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Aí a ira do Senhor o atingiu. Aí a profecia foi dada, e nós conhecemos a história de Davi em relação à sua família. Irmãos, eu sempre defendi Davi, quando chega nos dias dos pais, e quando chega no mês da família, geralmente uma família que é tomada, um exemplo que é tomado para não usar é de Davi. Só que a gente tem que abrir um parênteses aí. Davi foi chamado para a guerra, foi chamado para conquistar, não foi chamado para ser um pai de excelência, um chefe de família de excelência. E um outro detalhe, que a espada veio à casa de Davi, não porque ele era um péssimo pai, não porque ele estava alienado à sua família, à sua casa. Não, consequência desse pecado. A espada veio à sua casa por consequência do seu pecado. Isso que nós precisamos frisar em relação a Davi. E Natã fala com todas as letras. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, lá no interior, aonde ele pecou. E isso tem que trazer para nós alguma reflexão profunda. Muitas vezes as nossas casas ficam em turbulências. Nós perdemos a autoridade do pai, nós perdemos a autoridade mãe, nós vivemos num colapso terrível dentro de casa por consequência do meu pecado. E não temos mais as rédeas de controlar a família. É uma consequência terrível. E muitas vezes não temos noção disso na nossa vida. Por que a minha família entrou em colapso? Por que a minha família fugiu da presença de Deus? Por que meus filhos não se juntam mais, não se reúnem mais? Porque eu não tenho mais a autoridade do pai. Consequência do meu pecado. Como pai, como a mãe. Isso nós precisamos rever as nossas vidas. Talvez nós vamos achar a resposta. Por que a nossa família hoje está tão longe de Deus e passando por terríveis momentos? Agora, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Só isso. Não é que Davi foi um péssimo pai. Ele pecou. E a consequência do seu pecado caiu dentro de sua casa. Nada contra alguém que pega Davi, um péssimo exemplo para ser pai. Mas temos que ver também o que aconteceu para ele ser péssimo pai. Aí que está o problema. O pecado. Que ele achou que estava perfeitamente escondido. E vou dizer algo mais, falo eu. Perdoado por Deus, porque 9 meses de tranquilidade, ele não se arrependeu.
mas Deus não se manifestou, as coisas caminhavam bem, tranquilamente, tudo dando certo. A gente não encontra turbulência na vida de Davi durante esses 9 meses, pelo contrário, parecia que Deus esqueceu e o perdoou. Não é assim que muitas vezes nós vivemos? Pecamos e as coisas continuam do mesmo jeito, nada mudou? Mas um dia a cobrança chega. Um dia Deus vai falar, um dia Deus vai mostrar. Terceira consequência, Davi reconhece a gravidade do seu pecado, do seu erro. E lá em 2 Samuel 12, 13, se puder colocar ali, diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele não pecou contra Urias. Ele não pecou contra Betseba. Ele não pecou contra a sua casa. Mas pecou contra o Senhor. O nosso pecado tem um endereço, irmãos. A pessoa de Deus. É lá que nós atingimos. E é de lá que vem a consequência dos nossos pecados. E aí eu entro no Salmo 51. O Salmo 51 é justamente um relato de tudo que se passou dentro do coração de Davi por ter ali devido, e ter ofendido o caráter justo e santo de Deus. O pecado de Davi caminha nessa direção, de ofender o caráter justo e santo de Deus. Assim é conosco também. O nosso pecado tem uma direção, de ofender a Deus. E uma das primeiras cenas desse episódio que Davi expressa no Salmo 51, e podemos observar, é que é o reconhecimento de que havia feito algo muito grave. Ele reconhece isso. Davi reconhece a gravidade do seu erro, e é o primeiro ponto. Você vai ver isso no versículo 3 a 5. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. Agora Davi passou a conhecer, 9 meses ele não conhecia. Deus entra em cena, ele passa a conhecer as suas transgressões e diz, o meu pecado está sempre diante de mim, ou por mais que no primeiro momento do pecado nada aconteceu, nada mudou na sua vida, o pecado continua diante de nós, porque Deus está assistindo, Deus está vendo, nós estamos diante de Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, aí ele fala, contra ti somente. Ele está falando com Deus, prostrado diante de Deus. A narrativa de sua oração. E ele narra e confessa, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele relata, e talvez no momento de justificativa do seu erro, ele vai dizer algo que nós conhecemos. Eu nasci na iniquidade, eu sou pecador, eu sou homem semelhante a qualquer outro homem, e em pecado me concedeu minha mãe, então eu nasci pecador, então eu sou passivo do pecado, o pecado está sempre diante de mim, e se eu não vigiar, se eu não orar, eu vou pecar, se eu não fugir da aparência, se eu não olhasse para o quintal dos outros, se eu não cobiçasse o cara de outro, eu não teria pecado. Mas ele pecou. Ele pecou. Porque a natureza dele, como a nossa, é uma natureza pecaminosa. É aquela história da palha e do fogo, da gasolina e do fósforo. Não aproxima, porque vai pegar. Vai acender. Vai nascer uma tragédia. O fogo vai consumir a palha. A gasolina é um combustível perfeito para que o fogo realize a sua missão, queimar tudo. Esse é o pecado. Então não aproxime a minha, a sua, a nossa natureza pecaminosa, frágil do pecado. Porque pode ser grande a nossa tragédia. Grande a consequência do pecado. É percebido na geração atual que nós costumamos dar vários nomes ao pecado, Chamamos de erro, deslize, escorrego, pisar fora da linha, vacilar, por aí vai. Mas, na verdade, o pecado é transgressão, rebelião e ofensa contra um Deus que é santo e justo. É andar na contramão de Deus. Isso é pecado. Há uma tentativa no mundo atual de amenizar os pecados.
dizer que as orientações de Deus, né, os mandamentos de Deus, é coisa muito antiga, de uma outra realidade, de uma outra cultura, de um outro momento da história. Mas que agora o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, as coisas são diferentes, e nós precisamos nos ajustar aos momentos que por um momento que estamos vivendo. Mas pecado sempre será pecado, independente da época. Essa lei não foi revogada por Deus. Nenhum profeta e nem o próprio Senhor Jesus não revogou a lei que se refere aos pecados. Então, longe do pastor Arildo querer revogar alguma lei que se refere ao pecado, às nossas transgressões diante de Deus. As leis estão valendo. O mundo pode evoluir. A nossa cabeça pode ser voltada para N coisas por aí. Mas os pecados serão pecados. Sempre, em toda a época. E as consequências do pecado também. E a pior delas, se não houver arrependimento, a condenação é eterna. É isso que nós temos que pensar. Não é o que o mundo evoluiu e muitas vezes eu estou solto na prática de algum pecado, de algumas transgressões e está tudo bem. Não está. Por mais que a sua vida esteja perfeita. Davi virou 9 meses na tranquilidade, em berço esplêndido, dormindo com tranquilidade, até que Deus envia Natã e relata o seu pecado. E aí ele recebe a consequência do seu pecado, a espada dentro de sua casa. E é isso que nós temos que ver e perceber. O pecado não mudou. Os mandamentos do Senhor não foram alterados, estão em vigor. E como eu falei quase no início do nosso sermão, um dia estaremos livres dessa lei. Mas enquanto nós existirmos aqui, a consequência desta lei, da quebra desses mandamentos, nós teremos que vivenciá-los na terra. Mesmo que estejamos arrependidos. Mesmo que alcançamos de Deus o perdão. Mas as consequências do pecado muitas vezes caminharão conosco. É como uma cicatriz, é como uma tatuagem que não conseguimos apagar da nossa existência. A consequência vai nos acompanhar, como aconteceu na casa de Davi. Mesmo após o seu arrependimento, mesmo após reconhecer que pecou contra Deus, ele recebeu, enquanto aqui viveu, as consequências do seu pecado. Mas continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Homem que reinou em Israel até a sua morte. Homem vitorioso. Continuou no salmo, nos hinos, na adoração. Mas não conseguiu tirar da sua casa a consequência do pecado. Ele fala no versículo 3, conheço as minhas transgressões. Deixou de ser cínico para agora ser sincero. Conheço as minhas transgressões. E a maioria das pessoas aprendem a nada sentir diante do pecado, como Davi aprendeu durante 9 meses. Mas chegou um momento que ele tem que falar assim, eu conheço as minhas transgressões. Então, humanamente dizendo, ele parou de ser cínico e agora pareceu a ser sincero. E muitas vezes nós vivemos no nosso cinismo, achando que somos santos demais, perfeitos demais, achando que nós não temos cometido pecados. Até que vai aparecer o Natã na nossa vida, vindo de Deus, e vai relatar a consequência dos nossos pecados. Segundo, versículo 4, ele fala assim, contra ti pequei. Então, ou seja, o pecado é rebeldia, é inimizade contra Deus, você se transforma em inimigo de Deus. E ele vai dizer, Deus que é puro, que é justo, que é santo e verdadeiro. Nós, com a nossa contaminação pecaminosa, não podemos ser assim, nos juntado, misturado com Deus, porque Ele é santo, puro, perfeito. É uma agressão que nós tentamos fazer a Deus, por Ele ser santo, perfeito e puro. Na realidade, irmãos, quando pecamos, nós temos na nossa carnalidade uma vontade de romper com Deus, de dizer que somos melhores do que Deus, que eu sei o que é bom para a minha vida, aquilo que me alegra, aquilo que me dá prazer, e colocamos Deus como um Deus de estraga prazeres. Eu não sei qual é o seu prazer, eu sei qual é o meu. Como Davi, o meu pecado. Mas é bom colocar esse prazer diante de Deus e perguntar a Deus se esse prazer não é um pecado. Porque eu também tenho prazeres que não é pecado. Está chegando minhas férias, estou tentando acampar.
Todo mundo acha que acampar é um pecado. Uma vida dura. Você vai para descansar ou vai para sofrer pernilongo, mosquito? Eu gosto, é um prazer. Acredito que não seja um pecado. É complicado mesmo. Quando chove, então sai da reta. Rebeca que o diga. Mas é o meu prazer. Então pergunta a Deus se o seu prazer não é um pecado. E se for, querido, deixa esse prazer de lado. Mas se o seu prazer for algo que te facilita a sua caminhada, que te rejuvenesce, que anima, que te alegra, que te dá força, vigor e glorifica o nome de Deus, continue praticando o seu prazer, porque é de Deus. Mas se o seu prazer não é de Deus, você está tentando agredir a Deus. E dizendo, independente de ti, Senhor, eu vou continuar tendo prazer na terra. Pronto e acabou. Tu és Deus até aqui, mas daqui para frente, no meu prazer, eu sou Deus de mim mesmo. Somos de Deus, mas pecamos. Quero considerar algumas situações. Primeiro, não confunda acusação do diabo com convencimento do Espírito. Não é. O diabo diz, você pecou, não tem mais jeito, nem adianta orar. É assim que ele fala. Davi não ouviu essa agressão e esse aconselhamento do diabo. Ele ouviu diferente. Ele ouviu o que o profeta de Deus está falando. E o Espírito Santo de Deus diz, você pecou, mas o Senhor é fiel, é justo para perdoar aos que verdadeiramente se arrependem e se compadece. Esse Deus se compadece de nós. Ele é bondoso, cheio de graça e rico em misericórdia. Graças a Deus! E é assim que o Espírito Santo de Deus fala conosco. É assim que Davi ouviu da boca de Deus. Por isso que Deus foi até ele através de Natã. Deus podia aparecer a ele, se revelar a ele e falar, não, eu vou usar o meu instrumento, o meu profeta, e vai lá e fala com ele, e ele vai se arrepender, eu vou perdoá-lo, mas ele vai experimentar as consequências do pecado. Graças a Deus que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Ele apaga as nossas transgressões. Ele nos purifica com isopo. Ele nos torna mais branco do que a neve. O vermelho do carmesim é desfeito com a misericórdia de Deus. Graças a Deus. A maior dificuldade do ser humano é reconhecer que pecou. É reconhecer que está errado. Eu acho que nós militamos com isso todos os dias. E sempre atribui o seu erro a alguma coisa e mais frequente, alguém. Vamos puxar lá da palavra de Deus o exemplo, da mulher de Eva, a mulher Eva, e junto com seu esposo Adão. As desculpas apareceram ali para justificar os seus pecados. Mas veja o que diz o filho pródigo, a parábola do Senhor Jesus, lá em Lucas 15, 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Que confissão bonita, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros, os seus servos, os seus empregados, funcionários. Eles não assentam à sua mesa. Mas diante de como o Senhor é tão bom, tão misericordioso, eles conseguem se sustentar e viver de forma digna pelo trabalho. Então o que eu quero, Deus, é que o Senhor me dê o mínimo necessário para existir. Assim como o Senhor faz com os teus servos, porque eu pequei contra ti. Eu reconheço o meu pecado, já não posso mais sentar à mesa. Eu já não posso usufruir do melhor que tu tem, porque eu pequei. Então eu me satisfaço com o mínimo, com o necessário, com o que é suficiente. A visão e a confissão nessa palavra de Jesus a respeito do filho pródigo é tremendo para nossas vidas. Ele se apresenta com humildade, com arrependimento e consciente da consequência do seu pecado. Então eu já me satisfaço com o mínimo necessário, como aquele servo mais humilde que o Senhor tem, que não recebe o melhor salário, que não mora numa casa boa, que não tem o conforto que eu deveria ter dentro da sua casa. Mas eu me agrado, eu fico feliz ali, com tudo que eu esteja diante de ti, com tudo que eu vivencie e que eu more na tua casa. É isso que nós temos que viver. É essa a confissão que temos que ter, é esse o conhecimento, o reconhecimento que temos que ter do nosso pecado. E pedir a Deus que nos trate de uma forma que nos faça permanecer perto dele, mesmo que nós possamos perder aquele conforto que teríamos se não tivéssemos pecado. Como Davi, a sua casa deixou de ser um conforto.
o seu sono não foi mais tão tranquilo. Ele vai relatar alguns salmos. Ele vai relatar a sua dor e a consequência do seu pecado. Mas ele continua sendo homem segundo o coração de Deus. Porque se arrependeu e Deus o perdoou. Terceiro, arrependimento e virtude divina. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. 2 Samuel 12:13. Olha que troca. Olha a consciência do homem no arrependimento e olha a misericórdia de Deus diante do pecador. Pequei contra o Senhor, e Natã diz a Davi: também o Senhor o perdoou. Tranquiliza o coração de Davi. Ele sabia que se o Senhor não o tivesse perdoado, ele morreria. Ele seria vencido pelos seus inimigos. Não somente a sua casa estaria entregue às confusões, aos distúrbios do lar, mas também ele seria entregue aos seus algozes, aos seus inimigos. E Deus fala: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Você vai continuar sendo rei. Você vai continuar vivendo. E Davi vai morrer na sua velhice. Davi vai viver, vai continuar vencendo os seus inimigos, mas vivendo uma turbulência dentro de casa sem precedente. Vejamos que não é tão complicado assim quando se deseja verdadeiramente se acertar diante de Deus. Basta dizer: eu quero, Senhor, e mudar a direção, dar meia volta, voltar para Deus, se arrepender, se humilhar diante de Deus. E assim podemos considerar que um dia, quando nós morrermos para este mundo, vamos ressuscitar com Deus para a glória eterna. Davi experimenta isso. Ele morre para este mundo como homem pecador, mas regenerado, agora ressuscita para viver a glória de Deus na eternidade, sem possibilidade de pecado, e viver agora a consequência do pecado. Deixa de existir as turbulências do dia a dia. Agora, verdadeiramente, ele tem aquela paz com Deus para todo sempre. Então, não é complicado. Eu quero, Senhor. Fala isso no seu coração. E eu, ao levantar do amanhã, ou ao regressar para sua casa hoje, não ande mais no caminho do pecado. Não seja servo do pecado, escravo do pecado. Rejeita isso hoje. Confesse ao Senhor, reconheça e mude a trajetória da sua vida. Deixa a impiedade e vá seguir a justiça de Deus. Davi também vai relatar uma tristeza profunda pelo seu pecado. Lá no verso 8 ele fala assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Não estava mais ouvindo alegria. Não tinha mais alegria para Davi. Estava esmagado. Consequência do pecado. E há uma grande diferença entre remorso, que muitas pessoas justificam como arrependimento, e não é arrependimento. Remorso não é arrependimento, e ninguém melhor do que Deus para saber disso, essa verdade, essa diferença entre remorso e arrependimento dentro do nosso coração. Só Deus pode discernir isso. Eu não posso, mas Deus pode. E observe bem: remorso produz morte, escraviza, somente produz uma consciência de muita tristeza, de muito pesar, de muito lamento, mas não produz arrependimento que agrada a Deus. Arrependimento produz vida, liberdade, gera mudança, gera transformação de vida. E o melhor dessas consequências do arrependimento proporciona um retorno a Deus, a presença de Deus. Você não erra o caminho. Você sabe como achar Deus e ver Deus e chegar até Deus. O arrependimento é um abrir de portas, é de um aplanar os caminhos, é fazer que o véu se rasgue de cima e para baixo e você entre na presença do Santo dos Santos e experimente tudo que Deus tem para você. Esse é o caminho do arrependimento. Te leva ao Santo do Santo e não te afasta dele, como o remorso nos faz. Infelizmente, as pessoas lamentam ter errado, mas não desejam ardentemente uma mudança verdadeira. Por isso que um abismo vai chamando outro abismo. Davi experimenta isso. Primeiro o adultério, depois o homicídio.
E se Natan não chegasse até ele, talvez outros pecados ele teria cometido sem nenhuma crise, sem nenhuma dificuldade, achando que Deus estava com ele. Por isso que Deus se apresenta a ele através do profeta Natan, e ele tem um retorno ao caminho de Deus. Por isso que esse não é o caso de Davi. Ele tem um comportamento diante do pecado que ilustra bem alguém que está verdadeiramente arrependido. Presta atenção na parte B do versículo 8. Ossos que tu quebraste. Ossos que tu quebraste. Ele peca, mas ele atribui que os seus ossos foram quebrados por Deus. Pensa um pouquinho. O que uma pessoa pode fazer com os ossos todos quebrados? Pensa. Agora pensa o que uma pessoa pode fazer, literalmente como Davi se apresenta, né? Osso que esmagaste, em outra tradução. Você tem consciência, você tem pensamento, talvez possa ter uma boa renda familiar ainda, pode ter autoridade, poder, como Davi tinha, tudo, tinha um palácio, mas ele fala para Deus: quebraste todos os meus ossos. Irmãos, ossos perfeitos, como os nossos aqui hoje, pelo menos da boa parte da maioria que estão aqui hoje, não sei se você tem algum problema ósseo, e talvez você vai saber o que Davi estava sentindo agora. Os ossos significa o corpo inteiro, porque dá sustentação ao corpo. Você anda, você chega, você brinca, você tem lazer, tudo depende dos ossos. Você pode ter um bom coração, mas se não tiver ossos, não serve para nada. Você pode ter um bom pulmão, se não tiver ossos, não serve para nada. Volto a dizer, pode ter uma boa condição financeira, mas se não tiver ossos, não serve para nada. Davi está se posicionando nessa situação, como Deus esmagou, ele tinha tudo, mas agora ele não tinha sustentação, ele não podia se sustentar, porque os seus ossos estavam quebrados por Deus, por consequência do seu pecado. Então no versículo 8, parte A, ele fala assim: faz-me ouvir júbilo de alegria. Então toda a noção de júbilo e alegria havia desaparecido. Ele não tinha mais motivação de vida, ele não podia mais caminhar, ele não podia mais ir ao altar, ele não podia mais se aproximar do lugar santo de Deus, ele não tinha condições de chegar a Deus, porque estava sem condições de se locomover, os seus ossos estavam esmagados, quebrado. Acabou todo o cantar da alma, e isso é resultado da culpa do seu pecado. E em Davi já não havia mais salmos, mensagens e orações, porque a sustentação da sua vida e da sua alma estava quebrado por consequência do seu pecado. O pecado havia tirado dele toda a espontaneidade de uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Ele estava vazio naquele momento. Ossos quebrados. Primeiro sinal de pecado na sua vida, irmãos, é quando seus ossos são quebrados e você não tem mais prazer nenhum de fazer as coisas de Deus. Começa o distanciamento da Bíblia, não consegue mais ler. Começa com o distanciamento do joelho no chão, não consegue mais orar. Os ossos começam a se quebrar e aí não se consegue mais se caminhar para a casa de Deus. Você não chega mais à casa de Deus. Você não consegue se levantar para estar diante de Deus, com o povo de Deus, em adoração e em louvor. Está vivo e respirando, mas com os ossos quebrados por consequência de um pecado. São sinais visíveis em si mesmo pelo seu pecado, pela consequência da sua culpa quando pecamos. Assim acontece com todos nós. Ossos que esmagaste. Davi estava vazio. Aí começamos a olhar para um lado e para o outro, tentando achar alguém ou alguma coisa que justifique o meu momento de fraqueza, de falta de força, de se mover à casa do Senhor ou adorar ao Senhor em todos os lugares. Tentamos achar um culpado, mas muitas vezes longe de nós mesmos. Começamos a deixar os nossos dons e talentos, não temos mais tempo para Deus. Ossos que esmagaste. Terceiro, passa a ter nojo do pecado. Versículo 1, 2 e 3, já lemos. Ele fala assim: Davi se sentiu sujo, imundo, podre, necessitado de ser lavado por Deus. Então ele fala no versículo 1: apaga as transgressões, que ficaram escritas na minha alma, como escrito de dívida. São como os vestes sujas que precisavam ser lavadas com água e sabão. Então ele fala: apaga, Senhor.
Porque se o Senhor não apagar isso, eu não vou conseguir superar as consequências do meu pecado. Imagine olhar para todo dia dentro da sua casa e ver que o que está acontecendo é consequência do seu pecado e ainda assim manter diante do Senhor, cantando e louvando com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele anseia para que Deus apague. Segundo, versículo 2, parte A. Lava-me. São como vestes sujas que precisam ser lavadas com água e sabão. Lava-me, Senhor. Meus olhos estão vendo a consequência do meu pecado, mas eu quero sentir verdadeiramente que o Senhor tem me lavado, tirado essa marca visível e percebida no meu íntimo pela prática do meu pecado. Lava-me, Senhor Deus. Ele pede para apagar, pede para lavar, e a parte B do versículo 2, purifica-me como um metal precioso que necessita de purificação. Eu gosto muito dessa parte também, querido, porque mesmo ele vendo a consequência do seu pecado e vendo, enxergando o seu pecado, Davi se considera ainda um metal precioso, alguém precioso diante de Deus, que precisava ser trabalhado por Deus. Em nenhum momento passa na mente de Davi que ele tinha que fugir de Deus, deixar de compor, deixar de cantar, deixar de adorar. Não, ele era precioso, ele sabia que era de Deus, mas ele precisava de um ajuste, ele precisava de ser lavado, ele precisava de ter aquelas marcas apagadas da sua vida, e agora ele fala, purifica-me com esse metal precioso, eu sei que eu posso voltar aos teus átrios, aproximar do Senhor, se o Senhor vir até mim e apagar, lavar, e me purificar. E o versículo 7a, ele fala assim, com isopo. Ele vai lá dentro do culto, ele vai lá dentro da adoração, ele vai lá dentro do cerimonial, ele vai lá dentro da liturgia, ele vai lá dentro de uma prática visível dos sacerdotes, no Santo do Santo, um ato que no Velho Testamento significa purificação, perdão dos nossos pecados. Lava-me com isopo, ramos de plantas usada para o ritual de purificação. Era assim que os leprosos se purificavam. Davi se sente assim, um leproso de alma. Precisava ser purificado com isopo. Não era qualquer purificação. Não era qualquer gesto. Era algo que vinha de Deus, a parte de Deus. Ele desejava purificação. Isso tem que estar no nosso coração. Somos de Deus, mas pecamos, então eu preciso todos os dias crer e desejar tremendamente que Deus nos purifique. Somos nós, tesouro de Deus, somos algo precioso aos olhos de Deus, somos um metal precioso, mas se não passar pela purificação, nós não temos valor. Somos apenas um metal, comum a todos. Precisamos urgentemente ser lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados. Quem sabe com isopo. A palavra de Deus diz algo para nós. Interessante, presta atenção. Isaías 1,18. Isaías 1,18. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus está falando para homens pecadores como nós. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. É o ato, o ritual de purificação que Deus nos oferece. Pleno, completo, perfeito, agradável a Deus. Somos nós, o metal que precisa ser purificado. Outra consequência, e Davi nos ensina, versículo 10 e 12, o retorno a Deus. O pecado não pode te afastar do retorno a Deus. Quando nós ceiamos, Paulo fala com todas as letras, né? Examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está dizendo? Não existe pecado que te afaste da comunhão de Deus. Por isso que nós, pastores, não podemos proibir a igreja de ceiar com o Senhor. A única coisa que falamos e fomos um pouco longe é assim, você que está em plena comunhão com Deus, você e Deus. Mas não significa que se por algum pecado você cometeu naquele momento ou antes, te afaste de Deus. Por isso que Paulo nos orienta, examine a si mesmo. Mas ele fala isso com intenção, com objetivo de você verificar se tem algum pecado no seu coração que ainda você não percebeu, que ainda você não se arrependeu. Então vá ao trono de Deus naquele momento, se arrependa e coma do pão e beba do cálice, do vinho.
Você e Deus. Eu e Deus. Nenhum pecado pode nos afastar de Deus, querido. Ele não tem poder para isso quando nós nos prostramos diante de Deus, a semelhança de Davi, com arrependimento. Com alma e corpo. Querendo ser purificado por Deus. Então, precisamos retornar a Deus. Olha o versículo 10, 12, que preciosidade do Salmo 51. Cria em mim um coração puro. Olha só, irmãos. Perceba isso, a profundidade desta fala de Davi, para vocês perceberem o tamanho da sua angústia com o seu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A coisa mais difícil é recuperar um coração puro, pois é nele que permanece as malícias e maldade. A Bíblia chega a dizer que a boca só fala do que o coração está cheio. Quando ele fala, cria em mim, perceba isso. Davi não quer um coração reformado, remendado. Ele cansou daquele coração dele. Não dá para me viver com esse coração remendado. Não dá para me viver com esse coração reformado. O verbo criar, cria em mim, o verbo criar do texto é o mesmo de Gênesis 1. Criar do nada. Davi olha para dentro de si e fala assim, esse meu coração não serve mais para nada, eu preciso de novo. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Faz de novo. Pega outro barro, o Senhor é olheiro, então construa outro coração, porque esse está trincado, está quebrado, está ruim, não quero, então faz de novo, do nada, cria outro. Para nós percebermos a intensidade do arrependimento de Davi, a necessidade de começar tudo de novo com Deus, mas ele não quer sair da presença de Deus, por isso que ele clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro, faz de novo. Porque esse pecado não tem poder de me afastar de ti. Vou sofrer as consequências, mas não saio da sua presença. Cria em mim, Deus. A maioria de nós quer perdão em cima de um coração velho, com velhas lembranças, mania, e muitas vezes voltando para a lama e voltando ao vômito todos os dias. Mas não queremos um coração novo. Davi quer zerar a sua existência, começar do zero. Sustenta-me com um espírito voluntário. Ele havia perdido toda a voluntariedade para com Deus. Mas agora ele diz, estou aqui, Deus, me usa, me enche, me traz de volta à tua presença. Cria em mim, Deus, um coração puro. E eu encerro, querido. Que nós possamos reconhecer as nossas culpas diante de Deus para alcançar sempre uma consciência tranquila e um coração puro, um coração novo. Que o nosso espírito seja reto e que possamos voltar sempre ao primeiro amor. Deus nunca vai sair do lugar que Ele está. Nós temos dois comportamentos. Um comportamento de fugir de Deus, se distanciar de Deus. E um comportamento de se aproximar de Deus. Deus continua no mesmo lugar. Nunca saiu de lá. Nunca estará tão longe que você não consiga alcançá-lo. Nunca estará. Por isso, precisamos voltar diante de Deus. Que o nosso espírito seja reto. E que possamos sempre desejar nos aproximar de Deus. Que o Senhor renove as tuas forças, as minhas forças, e que possamos estar sempre diante dEle, numa santa presença que agrada ao Senhor e traz louvor, adoração, salmos e hinos e cânticos espirituais a esse Deus que nos ama e nos ama de forma tão profunda, que nos perdoa, que nos purifica de todo o nosso pecado, porque Ele quer ver você perto dEle e não longe dEle. Que o Espírito Santo de Deus cele a palavra do Senhor ao seu coração e que hoje seja uma manhã de arrependimento, de uma volta à presença de Deus, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Que Deus assim nos abençoe de uma forma toda especial.